Bom dia para mais um desafio de provérbios. Hoje é o capítulo 16 de provérbios. Então vamos para o capítulo 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. A gente faz nossos planos, só que tudo no final é conforme a vontade de Deus. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Olha a importância do autoconhecimento, porque às vezes a gente mente até pra gente mesmo. A gente tenta justificar alguma ação, alguma atitude, falando, não, isso é por uma causa boa, não, mas isso aqui é para ajudar. Quando na verdade a nossa intenção é outra, para o nosso próprio benefício, ou então para se engrandecer, para receber elogios, seja por qualquer outro motivo. Só que às vezes é tão inconsciente ou automático que se você não vigiar os pensamentos, não parar para analisar, peraí, por que eu quero tanto isso? Porque verdadeiramente, não aquilo que a sua mente está te falando, não, se você fizer isso, isso é bom, aquela justificativa. Isso é importante, a gente ter esse autoconhecimento, saber por que realmente, o que nos motiva a agir, o que está por trás, porque no final o Senhor julga as nossas intenções, é o que a gente quis fazer com aquilo. Paulo, quando ele começou a perseguir os apóstolos de Jesus, ele estava muito assim, tanto que ele fala assim, eu estava mais na frente do que os meus patrícios em perseguir os apóstolos, perseguir os seguidores de Jesus. Ele estava muito firme naquilo. Só que a intenção dele, ele estava convicto de que aquelas pessoas estavam transgredindo a lei, estavam desobedecendo a ordem de Deus. Então, no final, a intenção dele, por mais que as atitudes dele não era a certa, a intenção dele por trás era fazer a vontade de Deus. Era fazer com que cumprisse a lei que eles estavam desonrando, estavam quebrando, transgredindo a lei. Então, a intenção de Paulo no final era boa, só que a atitude era ruim. Por isso que Jesus chegou para ele e falou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, no final, o que conta é as nossas intenções verdadeiras. E até uma coisa boa que a gente pensa que é bom, se a intenção lá no fundo, lá no inconsciente, lá enraizada, que nem mesmo conscientemente a gente tem essa consciência. No final, o que conta é a intenção, por isso a importância do autoconhecimento. Por que eu quero tanto isso? Por que eu faço isso? Versículo 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Lembra que eu falei em Provérbios que a bênção do Senhor Deus traz prosperidade? Então, quando Deus abençoa os nossos planos, é quando Ele direciona, quando Ele dá uma palavra direcionada. Vai em frente, faz isso. Se Ele falou, vai dar certo, pode ter certeza. Agora, se Ele não abençoa, se Ele não está com você naquilo, aí não dá certo mesmo. Então, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Deus sempre vai abençoar? Não. Se Ele não abençoar, não vai dar certo, vai ter problemas, muitas dificuldades. O que importa é esperar a orientação de Deus antes de agir. Pedir para Deus um direcionamento, pedir para Deus se Ele vai estar com você naqueles seus planos que você tem para o futuro, para Ele te direcionar, porque se Ele te abençoar, todos os seus planos darão certo. O Senhor Deus fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça, é a lei da semeadura. O fim dos maus é o que eles plantaram, tanto aqui na terra quanto no julgamento final.
O Senhor detesta todos os orgulhosos. De novo aqui enfatizando que Deus odeia o orgulho e detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Aqui parece que os orgulhosos eles já estão condenados. Então, assim, não tem o que fazer. A verdade é que o orgulho, ele cega a pessoa. O orgulho, ele é igual a uma paixão. Ele não vê um palmo na frente. Então, uma pessoa orgulhosa, ela não consegue se arrepender. Esse arrependimento não tem salvação. E é uma pessoa que não vai escapar do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado. Porque todos nós, seres humanos, a gente peca, a gente já tem essa natureza pecadora. E quem teme o Senhor escapa do mal. Porque tudo de ruim que acontece na vida é por conta do pecado. Tudo de ruim que acontece na vida é uma transgressão de algum dos mandamentos. Versículo 7. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Eu fui comentar com uma colega que ela estava tendo dificuldades no serviço dela e ela estava tendo muitos problemas com uma menina lá. E ela estava muito, muito mal. E ela desenvolveu burnout, que chama. Que ela teve que ficar afastada do serviço. E ela não estava bem. E aí na hora, eu me lembrei desse Provérbios. Eu falei assim, se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ela falou assim, eu não quero ser amiga dela, eu quero vingança. Aí, depois eu pensei, não era uma boa hora de falar. Mas foi o que eu me lembrei na hora. E ela não gostou do provérbio de sabedoria. Mas agora ela já tá bem, ela já melhorou, ela tá descansando. Por isso que é tão importante a gente ler provérbios. Porque provérbios nos dá... A gente tira o emocional de lado e coloca o racional para trabalhar. Quando você aprende a conquistar e persuadir as pessoas à sua volta, sua vida se torna mais fácil. Quando a gente aprende a cultivar o amor, deixar a nossa vontade de querer revidar de lado, a vida se torna bem mais fácil. Por isso que a nossa maneira de viver agrada a Deus e transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Não adianta subir lá no alto com desonestidade, porque na mesma velocidade que a pessoa sobe, ela cai, ou acontece em alguma área da vida, a pessoa está sempre caindo em alguma desgraça na vida, por conta da desonestidade. Por isso que é melhor ser honesto e ter pouco, dormir tranquilo, ter paz de espírito, do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Porque Deus está sempre colocando tanto querer quanto efetuar de acordo com a sua vontade. E está sempre colocando em nós o desejo de fazer a sua vontade. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. O que eles estão querendo dizer? Para a gente ser justo com as pessoas, não usar dois pesos e duas medidas, não tentar tirar vantagem de alguém, não tentar lucrar em cima dos outros, não tentar sempre tirar uma vantagem, passar a perna em alguém. Ele quer que a gente tenha uma vida justa, mesmo que você não tenha muito lucro com aquilo, você tem que ser justo. Eu li uma história no livro A Quarta Dimensão, que esse pastor conta a história de uma mulher que falou assim, pastor, eu tô com um projeto novo que eu vou ajudar muito a igreja, vai dar muito lucro
E assim, tá em ascensão, vou poder ajudar muito, contribuir com o projeto da igreja. E aí o pastor falou assim, ô Glória, que bom que você tá dando certo. E qual que é o empreendimento? Ela falou assim, eu abri uma tabacaria, era de cigarro. Aí o pastor falou assim, pelo amor de Deus, não traga esse dinheiro pra cá não. Por mais que não é uma coisa injusta, desonesta para a sociedade, mas para Deus é uma coisa que vai prejudicar o próximo, então não é uma coisa certa a se fazer. E para Deus é uma maldade, porque você está ajudando o próximo a se prejudicar. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Ele está falando aqui, ele está falando do rei, os reis da cidade na época. Mas isso se aplica também ao rei dos reis, que ele se alegra quando a gente ouve a verdade e ama quando a gente fala as coisas certas, porque esse é o caráter do próprio rei. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida, a sua bondade é como a chuva da primavera. Versículo 16. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. Aqui ele está falando que a sabedoria e o conhecimento valem mais do que o ouro e a prata. Muitas pessoas sempre vão em busca da riqueza financeira. E aí se matam de trabalhar, tentando ficar rico, como Eclesiastes. Salomão fala no seu livro de Eclesiastes, que isso é tolice. A sabedoria, ela vale mais do que a riqueza. Você adquire sabedoria porque a sabedoria você ganha prosperidade em todas as áreas da vida. Quando a pessoa está só focada no financeiro, na riqueza, achando que aquilo vai trazer a felicidade, outras áreas geralmente ficam defasadas, outras áreas a pessoa deixa de lado. Às vezes a pessoa busca tanto dinheiro e deixa de lado a saúde, ou deixa de lado a família, ou deixa de lado a vida espiritual. A sabedoria, ela traz prosperidade em todas as áreas da vida. Você vai ter discernimento para ter prosperidade em todas as áreas da vida. Por isso que ela vale mais do que o ouro e a prata. O conhecimento vale mais do que a prata porque é o conhecimento que você adquirir, colocar em prática, que vai trazer a prosperidade em todas as áreas, que é quando você adquire sabedoria. Então, é melhor buscar o conhecimento para colocar em prática. Ter sabedoria é melhor do que ficar buscando a riqueza, porque a sabedoria já traz a riqueza. Em Provérbios fala isso. Versículo 17. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com sua maneira de agir salva a sua vida. Então a pessoa que ela tem cuidado em tudo o que faz, não age por impulso, pensa friamente, como eu ensino muito aqui nas minhas lives. Pensa friamente, não faz nada por impulso, não faz nada na emoção, não faz nada sem calcular racionalmente aquilo. Então, a pessoa que ela toma cuidado com sua maneira de agir, salva a sua vida. Os tolos estão sempre fazendo uma tolice, estão sempre agindo por impulso, falando o que não deveriam, achando que a sua opinião sempre está certa. Então, a pessoa que está assim, ela sempre cai em algum problema, em alguma furada. E quem tem cuidado com essa maneira de agir, salva a sua vida. Versículo 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Quantas pessoas já não se destruíram por conta do orgulho, de querer impor os seus desejos, as suas vontades, de ser o seu próprio Deus, porque o orgulho é isso, é a pessoa quando ela é o seu próprio Deus. Então nada mais importa, ninguém é importante para ela, só a opinião dela, só o que ela pensa está certo. A pessoa que ela é totalmente egoísta
E o que o Provérbios fala sobre isso? O orgulho leva a pessoa à destruição. Ela destrói os relacionamentos, ela destrói a sua vida no geral. Porque por mais que o orgulho seja um combustível, uma motivação para a pessoa conseguir um certo resultado em alguma área, no final ela sempre se destrói por conta do orgulho. O orgulho parece benéfico para a pessoa atingir um resultado que ela quer ter no momento, porque dá uma motivação, só que no final a pessoa sempre se destrói. Ele é sedutor, ele parece ser muito bom, a pessoa fica apaixonada por ela mesma, uma pessoa orgulhosa, e no final o orgulho destrói a pessoa. E Deus odeia todos os orgulhosos, porque o orgulho é a pessoa adorando a si mesmo. Então, esse versículo ele fica sempre ecoando na minha mente. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. O oposto do orgulho, que muitas pessoas pensam que é a humildade, mas não é. O oposto do orgulho é o amor. A pessoa que ela ama verdadeiramente, ela não tem orgulho. A pessoa que ama a Deus acima de tudo, ela não tem orgulho. A pessoa que ela tem amor próprio, ela não tem orgulho. E a pessoa que ama ao próximo, ela não tem orgulho. E o amor traz a humildade. A pessoa reconhecer quem ela é, a humildade é saber quem eu sou. Então, o antídoto para o orgulho não é ser humilde. A humildade é só um fruto. O antídoto para o orgulho é o amor. É essa humilhação, se colocar debaixo da vontade de Deus. Por isso que na Bíblia fala assim: todo que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Porque essa humilhação que a gente pensa é abaixar a cabeça para as pessoas, fingir ser uma pessoa boa. Isso não tem nada a ver com humildade. Pode ser até uma pessoa orgulhosa disfarçada de humilde, porque ela pensar: nossa, como eu sou humilde. Essa humilhação é tirar a gente do pedestal, a gente querer fazer a nossa própria vontade, nossos próprios desejos, achar que a nossa forma de pensar é mais certa do que a vontade de Deus. Então essa humilhação, a gente se colocar debaixo da presença de Deus, da vontade de Deus, é pedir orientação para Ele e fazer a vontade dele mesmo sem entender. Essa é a verdadeira humilhação. A gente se coloca debaixo da vontade de Deus, Ele nos exalta, Ele nos coloca lá em cima, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e é muito melhor do que a da gente. Então, a melhor coisa que o ser humano pode fazer é fazer a vontade do Criador. Ninguém nesse mundo tem a mentalidade melhor do que a própria vontade de Deus. Então, é tolice a gente querer fazer da nossa forma, do nosso jeito, porque isso é o orgulho. E o orgulho leva a pessoa à destruição. E a vaidade faz cair na desgraça. E é interessante que no livro de Eclesiastes fala assim: é vaidade, tudo é vaidade. E se tudo é vaidade e a vaidade faz cair na desgraça, então o que não é vaidade nesse mundo? A única coisa que não é vaidade nesse mundo é o amor. Só o amor é real nesse mundo de ilusões. Por isso que a pessoa que ela tem amor dentro dela, ela cumpre a lei, que é a lei do amor, resumida em uma única palavra, ela tem uma vida em ascensão, ela tem uma vida feliz. Como o teu Provérbios fala, quem guarda a lei de Deus é feliz. Porque tudo é vaidade, tudo é ilusão. A única coisa real desse mundo de ilusão é o amor. Esse versículo, ele tem tanto significado importante que a gente pode levar para a vida, que se a gente se internalizar, enraizar, que a gente pensar friamente, racionalmente, que não tem motivos para a gente ter orgulho ou vaidade, e tirar isso com amor, que é se colocando debaixo da presença de Deus, da vontade dele, Deus nos eleva, nos exalta e traz felicidade. Versículo 19. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Como eu falei ontem na live, as pessoas elas pegam esses versículos de comparação e falam: tá vendo?
Deus ama o pobre, é melhor ser pobre, vou ser pobre mesmo. Na verdade, o que o autor está querendo dizer aqui, ele está fazendo uma comparação. Ele está falando assim, olha, ser pobre é muito ruim, mas é melhor ter um espírito humilde, estar junto com os pobres, do que participar das riquezas dos orgulhosos. Que entre uma coisa e outra, por mais que a pobreza ela traz uma tristeza, uma dificuldade, uma escravidão na vida da gente, é ainda melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Porque o orgulhoso sempre cai numa desgraça, sempre cai numa destruição e Deus sempre dá o castigo, porque Deus odeia os orgulhosos. Então esse espírito humilde é você saber quem eu sou, é se colocar debaixo da presença de Deus, é fazer a sua vontade. Então o autor faz essa comparação, que entre uma coisa e outra é melhor estar junto com o pobre e ser humilde. Versículo 20. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Lembra que confiar no Senhor traz a felicidade? Quem confia no Senhor será feliz, porque Ele que sabe os planos que tem para a nossa vida. Os planos de Deus são planos bons, são planos de prosperidades, planos que não vai trazer nenhum dano para a nossa vida. São planos muito, mas muito melhor que os nossos, e só Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Então, quem confia no Senhor será feliz. E a pessoa que presta atenção no que lhe ensina, a pessoa que pega o conhecimento, aplica, que ela terá sucesso. Ao contrário do orgulhoso, que ele nunca acha que a pessoa está ensinando é o correto, só a forma dela pensar que é a certa. Versículo 21. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Quanto mais agradáveis as palavras que saem da sua boca, mais as pessoas vão te ouvir, vão querer fazer o que você está pedindo. Versículo 22. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. Então a sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos eles só aprendem tolices porque eles não pegam o conhecimento que eles adquiriram e colocam em prática. Então eles só aprendem tolices mesmo. O homem sábio pensa antes de falar. Aqui é um conselho para a gente pensar antes de falar, para não falar uma tolice. Por isso, o que ele diz convence mais. Então, a pessoa que pensa antes de falar, para não falar uma tolice, e quando ela pensa, que ela fala, convence muito mais. Então, ele está falando um benefício para a gente pensar antes de falar, porque a gente consegue convencer muito mais as pessoas quando a gente pensa antes, não fala, não age por impulso. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Então você percebe tanto o poder da palavra na nossa vida. A palavra tem o poder de abençoar, de edificar, de nos exaltar, de trazer saúde para a nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras e também com o que a gente escuta, porque uma pessoa que ela está sempre tentando te agredir, te machucar com palavras, tentando te alfinetar, tentando te ferir, porque tem um provérbio que fala assim: os maus estão sempre tentando ferir os outros com palavras. Então ela vai conseguir, porque as palavras são flechas, uma hora uma flechada vai te atingir bem no alvo. E as palavras elas fazem bem para a saúde, mas também elas podem adoecer. Além de você tomar cuidado com as suas palavras, com o que você fala, você também tem que tomar cuidado com as pessoas que estão à sua volta, o que elas falam, porque as palavras elas têm um poder, tanto de trazer a saúde quanto de nos adoecer. Morte e vida está no poder da língua.
Então, as palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Esses dias eu vi um vídeo de uma menininha, ela chegou no pai dela, tinha uns 2 aninhos de idade. Falou assim: papai, você vai treinar? Aí ela falou assim, aí ele falou assim: vou, minha filha, tô indo treinar. Aí ela falou assim: isso mesmo, papai, tô muito orgulhosa de você. O homem se desmontou inteiro, porque as palavras têm esse poder, ainda mais vindo de uma criança com uma inocência tão grande. Versículo 25. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Tem coisa que parece ser muito bom. Nossa, mas isso aqui é legal. Só que se for contra o que o manual da vida fala, é um caminho que leva para a morte. É um caminho de destruição. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Tem pessoas que tão preguiçosas que se não tivesse apetite, não precisasse comer, a pessoa nem trabalharia. Por isso que esse provérbio fala assim: o apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Larissa Monteiro, com certeza, esse é o que eu mais gosto. Qual, Larissa? Qual dos provérbios? Tem uns provérbios que eu amo muito, que eles ficam na minha mente o tempo inteiro. E tem momentos da vida que parece, quando acontece alguma coisa, vem um provérbio na minha mente. Eu penso, nossa, isso foi muito pra mim. Porque ele vai nos dando sabedoria, colocando a maneira da gente viver. Por isso que eu amo muito provérbios. Provérbios nos traz sabedoria. Tem caminhos que parecem bons. Eu gosto muito desses provérbios também. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Esse é muito bom mesmo. Versículo 27. Os maus procuram um meio de fazer o mal. Até as suas palavras queimam como fogo. Lembra que eu falei que os maus estão sempre querendo ofender, machucar, ferir os outros com as suas palavras? Então eles estão sempre buscando um meio de fazer o mal. Seja com a ação, que para eles é o mais benéfico, atingir a pessoa mesmo com uma ação. Só que quando eles não conseguem de uma forma direta, eles querem atingir a pessoa, ferir, magoar com palavras. Então, você quer saber se uma pessoa é boa no coração ou se ela é ruim? Veja o que ela fala. Se é uma pessoa passiva-agressiva, se é uma pessoa que está sempre querendo colocar o outro para baixo, denegrir, humilhar, fazer uma piadinha, tentando sempre ferir, magoar o outro. É uma pessoa mal de coração. Por quê? Os maus, até as suas palavras queimam como fogo. Então, fique longe desse tipo de pessoa e também não seja essa pessoa. Cuidado com cada palavra. Versículo 28. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Então, você percebe que a régua de pessoa boa e ruim na Bíblia, ela é muito mais estreita. A gente pensa que pessoas maus são pessoas ruins mesmo, que fazem coisas bem perversas. Na verdade, as pessoas maus são as pessoas maus de coração. A gente nunca sabe o que uma pessoa é capaz de fazer. Às vezes a pessoa, você acha que ela só fala demais, que ela só é uma pessoa que está sempre ferindo os outros, mas isso já revela o caráter da pessoa. Então, os maus na Bíblia são pessoas de coração ruim, que pensa sempre negativo, está sempre querendo tirar vantagem, humilhar os outros, ferir, magoar. O homem violento engana os seus amigos e o leva para o mau caminho. Outra vez falando das pessoas más. Versículo 30. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Aqui é importante a gente sempre tentar entender qual que é a situação, a intenção da pessoa para a nossa vida. E a gente consegue perceber até na forma dela se portar, na forma dela se comunicar. Quando a pessoa está querendo
está com más intenções, ela pode até parecer ser uma pessoa boa, pode até tentar te persuadir de uma forma que você fique encantada com a natureza dela, mas no final ela pode estar com más intenções. Versículo 31. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Então os maus, eles morrem mais cedo por conta das suas maldades. E a desgraça persegue os pecadores por toda parte. Então, uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Elas dormem tranquilo a noite inteira, não ficam preocupados com o dia de amanhã, não caem em uma armadilha que o pecado traz. Ela é honesta e não tem com que se preocupar e tem uma vida longa, que é a recompensa de ser uma pessoa honesta. Versículo 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. Então é melhor ser paciente do que ser uma pessoa valentona. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. É muito melhor ter frieza emocional, saber se controlar, ter domínio de si, ter domínio das suas emoções, do que conquistar uma cidade inteira, do que ter muito dinheiro, ter muitos recursos e ser uma pessoa sem nenhum domínio próprio. Então é isso que ele está querendo dizer. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olhem a importância da frieza emocional, de você ter domínio total dos seus sentimentos, das suas emoções, porque vale muito mais do que ter dinheiro, do que toda a riqueza. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Quando eu li esse provérbio, eu lembrei dos discípulos quando porque Judas traiu Jesus, ele morreu, e aí ficaram 11. Ele falou assim, quem que vai fazer o trabalho de Judas? Porque Judas já não estava mais com eles. Aí eles jogaram a sorte para ver quem que ia ficar no lugar de Judas. E aí eles escolheram um, que eu não lembro o nome agora. Só que eu lembrei desse provérbio porque, na verdade, se a gente for parar para ler o Novo Mandamento, o Novo Testamento, quem ficou no lugar de Judas foi Paulo. Quem escolheu a pessoa para ficar no lugar de Judas foi Deus. Jesus apareceu para Paulo, falou que era Saulo na época. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E eu lembrei disso. Eu pensei, será que isso foi uma profecia de que os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Os discípulos jogaram os dados na sorte para ver quem que ia ficar no lugar de Judas, mas Deus escolheu Saulo, que depois se tornou Paulo. E é muito bom ler o Antigo Testamento, que o Novo Testamento são promessas cumpridas do Antigo Testamento. E tem na época dos discípulos não tinha o Novo Testamento, eles só tinham o Antigo Testamento. Tanto que até no Novo Testamento eles citam também provérbios. Eu lembrei, nossa, que está escrito em provérbios. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia inteira, para a gente começar a entender as coisas. Porque se a gente lê uma parte, outra parte, gera essa desconexão. E um conselho é, faça um ano bíblico. Todo dia você lê um pouco da Bíblia, até um ano inteiro você completar o ano bíblico. Então é isso, amanhã teremos o nosso Provérbios, capítulo 17. E tenham um bom dia.